Bom dia, ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que acompanham nossa programação pela transmissão direta em 1170 AM, pelo site da emissora em www.bomjesusam.com.br, pelo nosso aplicativo que pode ser baixado gratuitamente para o seu dispositivo móvel em Rádio Bom Jesus RJ ou pelo nosso canal no YouTube que pode ser procurado e encontrado em Rádio Bom Jesus RJ. Conforme vem sendo anunciado e amplamente divulgado em nossa programação, a Rádio Bom Jesus dá início neste dia 29 de novembro à terceira e última fase do projeto Eleições 2016 no Vale do Itabapoana, cujo propósito foi o de fazer uma ampla cobertura do processo eleitoral deste ano em todas as suas etapas. Apenas para lembrar aos nossos ouvintes, a primeira fase constituiu-se de uma série de entrevistas com todos os que eram então pré-candidatos ao cargo de prefeito municipal nas cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Itabapoana e São José do Calçado, todas elas alcançadas por este arrojado projeto da emissora. A segunda fase reuniu para um debate frente a frente aqueles cujas candidaturas já se encontravam oficializadas perante a Justiça Eleitoral. Esta etapa foi realizada com muito sucesso, embora, em relação a alguns municípios, por razões que independeram da disposição e empenho da Rádio Bom Jesus, tenham acabado por não se concretizar. A terceira fase, referenciada por uma indagação. E agora, prefeito? Tem início na manhã desta terça-feira e se estenderá pelas próximas 3 semanas no mesmo dia e horário. Tem o propósito de ouvir aqueles que foram eleitos para dirigir os seus respectivos municípios pelos próximos 4 anos a partir de janeiro de 2017. Nesta primeira edição da terceira fase do projeto, temos o prazer de receber para uma esclarecedora conversa conosco e com os ouvintes da emissora, o prefeito eleito pelo município de Apiacá, no estado do Espírito Santo, pela coligação Unidos pelo Bem de Apiacá, para o Bem de Apiacá, que reuniu 11 partidos políticos. Empresário, graduado em Economia e Direito, é casado com a dona Lorena e pai de uma filha, Giovana. Fabrício Gomes Tebaldi é filho de Apiacá e, como faz questão de dizer, apiacaense de corpo e alma. Para os seus eleitores, é conhecido como Fabrício do Posto, mas como ele mesmo prefere a partir de agora, também será o Fabrício do Povo. No estúdio de entrevistas da Rádio Bom Jesus, participarão desta conversa com o novo prefeito da cidade de Apiacá, o Dr. Enaldo Barreto, o comunicador Carlos Jorge e este apresentador. Bom dia, prefeito, bom dia, doutor Enaldo e bom dia, Carlos Jorge. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a esta mesa, professor Wagner, doutor Enaldo, comunicador Carlos Jorge. Diante de mais nada, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui demonstrando para os nossos ouvintes, a nossa comunidade, nosso município de Apiacá, as nossas intenções, as nossas vontades de fazer esses 4 anos aí por um Apiacá mais justo, mais igualitário, com desenvolvimento social. É importante esse espaço para nós deixarmos bem claro aqui as nossas atitudes que serão tomadas aí nesses 4 anos. Desde já agradeço aí a oportunidade. Bem, bom dia a todos. Prefeito, antes de mais nada, eu queria agradecer o carinho pela emissora, tá abrindo esse projeto pioneiro na região, que é o projeto Eleições 2016. Agradecer a sua participação hoje ao vivo aqui no estúdio da Rádio Bom Jesus. Dar um bom dia especial à nossa colega responsável pela revista empresária, Marluce Pérez, que está aqui nos brindando com a sua presença. Agradecer ao Carlos Jorge, ao professor Wagner, ao Gilson, a toda a equipe hoje. E falar com os nossos ouvintes que, além do aplicativo, você tem a oportunidade de acompanhar essa transmissão hoje pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Prefeito, eu vou começar com um tema que vem tomando conta da mídia nacional, que são essas medidas contra a corrupção. Houve muita polêmica com relação à questão do Caixa 2 das campanhas, que era para ser retirado dessas medidas que tem aí à frente, estão sendo capitaneadas pelo Ministério Público Federal.
e tem também como vamos dizer assim, como garoto propaganda o juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor está vendo hoje essa movimentação do Congresso com a aprovação dessas medidas de corrupção, anticorrupção, e também esse pacote que acabou fazendo com que o governo, através do presidente Michel Temer, recuasse com a questão da polêmica criada com relação ao Caixa 2 das campanhas? Como é que o senhor está analisando isso aí? Bom, chega a ser até um pouco cômico nós estarmos vivendo isso agora no nosso país, a ponto de nós termos que fazer projetos de lei anticorrupção, medidas para evitar a corrupção. Meus amigos, corrupção tem que ser completamente extirpada de qualquer governo federal, estadual ou municipal. Essas leis, essas atitudes que estão sendo aprovadas, deveriam já existir muito antes. E agora, somente agora, de detrimento aí desses rombos, prejuízos que quebraram a nação, em especial junto com a Petrobras, que está tomando essas atitudes. É vergonhoso, porque já eram para ter sido medidas tomadas há muito tempo mesmo. A anistia, a Caixa 2, poxa, então vamos privilegiar quem sonegou? Vamos privilegiar quem roubou? Vamos privilegiar aquele que ajudou a deixar hoje 12 milhões de desempregados no Brasil e 22 milhões de pessoas desocupadas? Nós, agentes públicos, políticos, temos que mostrar de corpo e alma que nós queremos uma reviravolta, que nós queremos justiça, que nós queremos desenvolvimento para as nossas cidades, para os nossos munícipes. E esse é um primeiro passo que já deveria ter sido tomado há mais tempo, creio. E aqui eu faço um grande elogio a um brasileiro, que é o nosso juiz Sérgio Moro. Não desanime, nós estamos com você e queremos cada vez mais a verdade no nosso país. Muito bem, gostaria de dar um bom dia aqui ao prefeito Fabrício, ao doutor Enaldo e também ao doutor Wagner, minha amiga Marluce, da revista Empresário. Prazer tê-la conosco aqui mais uma vez, amiga de primeira hora. O senhor falou na questão da corrupção, Enaldo, abrindo esse tema, e a gente traz esse tema para o âmbito municipal. Durante a campanha eleitoral, o senhor trabalhou muito, falou durante a campanha de possíveis problemas administrativos e financeiros da atual gestão, pontuou alguns erros da atual administração que se encerra agora dia 31 e tem como de praxe, né, há um sentimento de mudança nesse momento no Brasil e nos municípios, e a Piacá não é diferente, porque da Câmara houve uma renovação de mais de 50%, a Câmara de Apiacá. Há esse sentimento, tanto é que o povo percebeu que a política que estava sendo aplicada em Apiacá não estava dando certo, então eles queriam mudança. Mudou-se o prefeito e mudou-se a Câmara, mais da metade dos 9 vereadores, apenas 4 se reelegeram. A caixa preta da Prefeitura de Apiacá será aberta? Como que o senhor vê a gestão do atual prefeito? Possíveis irregularidades administrativas nas contas da Prefeitura de Apiacá, isso serão tratadas no futuro, ou o senhor já pretende imediatamente estar compondo uma auditoria nas contas da Prefeitura de Apiacá? Bom, Carlos, de plano, imediatamente a gente irá pedir uma auditoria especial ao Tribunal de Contas. Não sou técnico e não tenho conhecimento absoluto das matérias que serão tratadas de prestações de contas. Daí que nós temos o nosso corpo técnico e existe o Tribunal de Contas para isso. Será solicitado e espero que o Tribunal de Contas faça o trabalho dele. O que a gente sabe é que desde 2012 as contas ainda estão em análise da nossa administração municipal. Tem algo errado? Não sei, o Tribunal de Contas vai dizer. O fato é que o município, os cidadãos, os eleitores não estão satisfeitos com a administração local. Se assim tivesse satisfeito, teria votado no candidato da situação. E nós representamos sim a mudança de Apiacá. Nós não fomos eleitos para continuar na mesmice. Nós não fomos eleitos para
não termos obras a ser concluídas faltando 2 meses para acabar o período de mandato. Nós vamos sim, dentro das possibilidades, fazer as mudanças que o povo precisa e necessita. É isso que a gente espera e que vamos trabalhar para isso. Prefeito, eu queria passar agora de uma questão que é local política para uma questão administrativa local. E eu gostaria de falar mais especificamente sobre uma coisa que aflige a população apiacaense, que é a questão da mobilidade urbana. Um dos temas que tem mobilizado a coletividade de Apiacá, tanto o comércio quanto a população, de uma forma geral, é a questão do trânsito mais pesado, sobretudo o de caminhões e carretas que circulam por dentro da cidade. Isto sugere a seguinte pergunta que eu lhe faço. De que modo pretende o prefeito cuidar dessa questão, que precisa ser enfrentada com urgência, mas ao mesmo tempo não é um problema simples de resolver? Bom, professor Wagner, existe um estudo do próprio governo estadual, aonde já foi determinada a construção de um contorno de Apiacá. Apiacá, sim, passa ali na cidade praticamente uma BR. Não é mais uma rodovia estadual, embora seja uma rodovia estadual 297. Hoje o trânsito é tão grande, tão intenso, de veículos pesados, como bem disse, que praticamente é uma BR que ali passa. Apiacá, infelizmente, não tem uma estrutura adequada para suportar essa demanda de tráfego. Bom seria que tivéssemos, de forma planejada, para podermos usufruir desse trânsito. Porque se cada caminhoneiro que passasse ali em Apiacá hoje deixasse 50 centavos no município, nós estaríamos muito melhor hoje. A arrecadação ia ser grande. E a arrecadação seria enorme. Nós talvez possamos ter projetos para tentarmos algo nesse sentido. Mas, de fato, o trânsito é muito grande, muito pesado e danifica muito o asfalto. Inclusive, hoje, Apiacá é um buraco só. As pistas que cortam a cidade estão muito maltratadas. Horríveis, né? Horríveis. Não tem carro que fique com a suspensão boa, que não passe ali. E o pó? O pó que adentra dentro das casas dos moradores é enorme. As casas ao redor da pista principal de Apiacá vivem fechados, porque não tem condições de ficarem abertos. Prefeito, só para complementar essa informação aos nossos ouvintes, e especificamente aos ouvintes de Apiacá, essa é uma questão, a questão do contorno, do anel rodoviário, é uma questão sobre a qual a prefeitura pode fazer gestões, mas não é uma questão que a própria prefeitura possa resolver, não? Na verdade, quem dera se a prefeitura tivesse condições de resolver isso por si só. Não existe condições financeiras, nem possibilidade de que isso ocorra. O governo do estado, antes dessa monumental crise que o governo federal, estadual e até municipal está vivendo, existia sim o projeto do contorno e ainda existe. Tão logo, acredito eu, que disponibilize algum recurso estadual, o governo estadual do Paulo Artung, nosso governador, fará o contorno de Apiacá. É um desejo nosso, é um desejo, acho que, de todos os apiacaenses. Prefeito, na abertura, o senhor colocou aí a crise econômica que vive o nosso país, com 12 milhões de desempregados. Eu queria saber se o senhor pretende enxugar a máquina administrativa e como o senhor pensa em conviver com essa crise que deve perdurar por um longo período ainda, né? Essa instabilidade econômica. Como é que o senhor pensa em conviver com essa crise? Vai enxugar a máquina administrativa? Existem alguns salários que chamam a atenção na região, né, de alguns cargos. Como é que o senhor pensa em conviver com isso aí? Prezado Reinaldo, isso aí vai ser uma atitude imediatamente no dia 2 de janeiro. A gente, quando fomos eleitos, o povo sabe da minha situação, que eu nunca fui político. Mas agora já tem que mudar esse discurso, porque agora nós somos políticos. Não tem jeito. E não me abstenho de ser político. Agora, eu sou, antes de tudo, um administrador. E é isso que o povo, por mais que tenham outros objetivos, votou em mim com esse intuito, de fazermos crescer a Apiacá. Não adianta eu chegar e dar um salário alto para uma pessoa e ter um déficit habitacional de mais de 100 casas. A Apiacá tem 6 anos que não faz uma casa popular. A Apiacá não tem esgoto tratado. A Apiacá tem diversos fatores, diversas deficiências que a gente precisa encarar de uma forma
limpa e transparente. E como fazer isso? Engessando a máquina pública, sendo um cabide de empregos. Impossível. Quanto mais nessa crise que nós estamos vivendo. Nós vamos sim enxugar a máquina, vamos ter um período de adaptação no município, como todos os outros prefeitos terão. O senhor pensa em fundir algumas secretarias dentro do organograma da prefeitura? Existem secretarias municipais e de todos os municípios que não tem como você não tê-las. Existem outras, não menos importantes, mas que podem esperar um pouquinho mais. Pode ter um pouco de menos atenção, mas que não é imediatamente, não é tão urgente assim. Nessa situação, a gente pretende sim colocarmos algumas pastas unidas de forma a amenizar a carga de salários para o município, sim. Prefeito Fabrício, o senhor falou de carga salarial. Existe um salário hoje na Prefeitura de Apiacá de R$ 10.520, que é o cargo de gerente administrativo. Eu vou completar aqui a pergunta, gostaria de saber do senhor se esse cargo de gerente administrativo de R$ 10.520 vai continuar, e se um outro assunto, já que é só para arrematar essa questão de secretário do Enaldo, mas eu gostaria de entrar num assunto importante, que é o concurso público do município de Apiacá. O atual prefeito, ele realizou um concurso público tem cerca de 40 dias, inclusive teve uma ação na justiça impedindo a realização do concurso. Essa liminar ela foi derrubada, foi remarcada uma nova data para o concurso. O concurso aconteceu, saiu os aprovados, os primários na primeira classificação. A que pé está esse concurso e como que o senhor vê o concurso de Apiacá hoje? Qual é a ideia do senhor? Qual é o planejamento com relação ao concurso público de Apiacá? Bom, vamos lá. Com relação ao cargo administrativo de gerente administrativo de Apiacá, eu vou ser curto e grosso. Esse cargo não vai existir no meu governo. Quem é o gerente administrativo atual de Apiacá? Atualmente eu não sei lhe informar, Carlos Jorge, mas acredito que Apiacá, como qualquer outro município da nossa região, que são regiões precárias em situações financeiras, não pode ter um cargo de R$ 10.520. Eu acho que é um abuso para o povo, de tal forma que a gente imediatamente vai cancelar esse cargo. Com relação ao concurso público, Carlos Jorge, eu vou me sentir muito à vontade de falar que quem ajuizou a demanda para a suspensão do concurso foi eu. Eu ajuizei a demanda. Por quê? Porque um governo que fica 6 anos como mandatário não faz um concurso público, faltando 40 dias para entregar o governo, 60 dias que seja, e faz um concurso público com uma folha salarial de quase 57% da receita do município, onde o limite máximo é 54%, já extrapolando era 54%, com 52% acende a luz amarela. Eu acho uma falta de respeito para com todos, porque teve 6 anos para ele fazer isso. Por que não fez antes? E deixar engessada a máquina administrativa para o próximo prefeito, você tem, no mínimo, isso é injusto. Mas a justiça entendeu por bem suspender. Acredito eu, uma decisão muito sábia. Está por liminar? Liminar. E no primeiro momento que o concurso foi suspenso, não foi pela gente, embora até quiséssemos, mas não foi pela gente, foi porque o município não pagou a empresa licitante, que nós não sabemos de como que foi feito esse processo de licitação. Sabemos que demorou 2 anos e meio para ser licitada uma empresa e não sei se foi ela a ganhadora do certame. De qualquer forma, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entendeu por bem suspender o concurso. E está na mão da Justiça. Se o juiz entender por bem que o processo deva continuar, parabéns, continue. Se não, suspende e faz outro. Mas é de fundamental fazermos um concurso público imediatamente. Prefeito, já que nós estamos no âmbito de cargos e salários, eu acho que caberia complementar essas informações que o senhor nos presta e presta aos ouvintes nesse momento, perguntando uma coisa que é bem específica e que é uma coisa meio nevrálgica entre os servidores públicos de Apiacá. Os servidores públicos de Apiacá estão há cerca de 12 anos sem qualquer reajuste.
considerando a grave situação e a crise econômica que o país todo enfrenta, parece oportuno que eu lhe pergunte o seguinte: como o novo prefeito do município considera possível administrar essa delicada questão? Boa pergunta, professor Wagner. Imediatamente, o que nós iremos fazer? Iremos chamar a nossa equipe de planejamento de finanças, juntamente até com o próprio sindicato, levantarmos a questão de cargos e salários e verificarmos, diante da crise financeira, das nossas condições, a viabilidade de um reajuste igualitário e justo para todos os funcionários. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para continuar a nossa conversa. Doutor, eu gostaria aqui de registrar e agradecer ao pessoal que está conectado com a gente em nossa página no YouTube, pessoal que está em casa, que ainda não está acompanhando, mas querendo acompanhar, assistir, né, essa transmissão, vai lá no YouTube, digite Rádio Bom Jesus RJ, Rádio Bom Jesus RJ, você vai poder assistir o Carlos Jorge, o Enaldo, o Dr. Wagner. Mas pode assistir prefeito, principalmente o prefeito, principalmente, não é isso? Muito bem. Para quem está no rádio, o prefeito está vestindo uma camisa amarela. Bem lembrado. Não vou falar a cor da camisa do Wagner, vou convidar o pessoal a acessar o YouTube. Muito bem. Agradecer a todos que estão conectados Bem lembrado, Carlos Jorge. Vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Rádio Bom Jesus, Projeto Eleições 2016 no Vale do Itabapuana. Voltamos já. Rádio Bom Jesus, dia e noite com você. Rádio Bom Jesus, Projeto Eleições 2016 no Vale do Itabapuana. Oferecimento Infolic, conectando pessoas. A maior conexão de fibra ótica da região, atendendo as comunidades de Bom Jesus, Iuru, Usina, Apiacá e Rosal. Ligue DDD 28 3562 1500 ou 022 998 60 0937 ou 99972 9144. Infolic, conectando pessoas. Voltamos a apresentar Rádio Bom Jesus, Projeto Eleições 2016 no Vale do Itabapuana. E agora, prefeito. Voltamos com o programa Eleições 2016 no Vale do Itabapuana, que nesta terça-feira, 29 de novembro, dá início à sua terceira fase, em que estarão sendo entrevistados os prefeitos eleitos para uma gestão que terá início em janeiro de 2017. Nos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Itabapuana e São José do Calçado. Na edição de hoje, a Rádio Bom Jesus está recebendo o empresário, graduado em Economia e Direito, que será o novo prefeito do município de Apiacá, no sul capixaba, Fabrício Gomes Tebaldi. Para o ouvinte que nos sintoniza agora, queremos informar que este programa também pode ser acompanhado em tempo integral e em tempo real pelo site da emissora em www.bomjesus.am.com.br, pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, e que em ambos os casos pode ser conectado através de Rádio Bom Jesus RJ. Nós estamos também, doutor? Nós estamos ao vivo também no Facebook nesse momento. E pelo Facebook da rádio? Pelo Facebook do Carlos Jorge Show. Sim, então ao vivo também pelo blog do Carlos Jorge Show. E nesta bancada, além do convidado, e temos, também se encontram os entrevistadores Carlos Jorge e o doutor Enaldo Barreto. Doutor Enaldo, por favor. Prefeito Fabrício, a classe política, né, encontra hoje num total descrédito, como o senhor bem colocou, né? Há esse sentimento de falta de representação, né? A gente vê isso aí. E o governo Michel Temer, ele tem tido muita dificuldade, vive uma instabilidade política. Num curto prazo, já foram 6 ministros caíram, né? Devido a essa instabilidade política. Qual o critério de escolha da sua equipe? Como o senhor pensa em conviver com essas crises políticas que vão surgir? Como administrar isso? Eu acho até que o presidente Michel Temer leva muito tempo para tomar uma decisão. O caso mais recente foi o do Gedel aí, que se arrastou e criando uma instabilidade política muito grande no governo. Como é que o senhor pensa em conviver com a instabilidade política e o critério de escolha da sua equipe? Como é que o senhor pensa em juntar isso aí?
Enaldo, na verdade, se nós, com todo respeito à classe política, se nós fechássemos o Congresso e escolhesse só os verdadeiramente honestos para ser representantes do povo, não ia sobrar muita gente lá, não. Enchi um Fusca? Poxa, bota Fusca nisso. E essa realmente foi uma das preocupações minhas na campanha. Eu falava por muitas casas, principalmente as casas de mais amizades minhas, que hoje você pedir voto, você tinha que passar um óleo de peroba na cara, porque só sendo cara de pau, para você entrar na residência de uma pessoa, pedir a licença para entrar e conversar sobre política e pedir voto. Tamanho é o descrédito, tamanha é a incompetência, a sacanagem, safadezas que são feitos no meio político. Não estou aqui citando nomes, mas as eleições disseram isso. O poder de mudança que o povo tem, que o poder vem do povo e para o povo tem que ser dado. Ele provou isso. Ele provou. Aonde ninguém esperava, tantos governadores, tantos prefeitos aí foram eleitos sem ter nenhuma passagem política, sem estar em voga politicamente. Eu vou mais longe, para uma carona com o que o senhor está falando aí. Muitos deixaram de votar. Foi a eleição, talvez, na história do país com o maior número de abstenções, se eu não me engano. Foi essa agora. O povo não queria votar, né? O povo... Um outro sintoma, vamos dizer assim, significativo nisso que o senhor está dizendo, a questão de que muitos eleitos não eram políticos de carreira, não tinham uma história como políticos de carreira, é o caso da maior cidade do Brasil e uma das maiores da de São Paulo. Elegeu um empresário, não elegeu um político. É nesse sentido que eu estou falando. Porque o povo não está bobo mais. O povo não quer mais tapinha nas costas. O povo não quer aquele político que vai na cozinha do cidadão, bata a panela, come que está lá. O povo quer uma saúde digna, uma educação que mostre para os filhos que um bem-estar vai ser generalizado. O povo quer esporte. O povo não quer mais, meu amigo, vem cá, um tapinha nas costas, e quando o cara sai, fica falando mal dele. Acabou essa fase. Acabou. O senhor está falando nessa questão, a gente no início do programa, no primeiro bloco, estava falando justamente sobre isso, e o senhor tem uma visão, o senhor não é político agora, se transformou no político, né, mas o senhor vem da área empresarial do setor privado, o senhor é empresário do ramo de combustíveis. Hoje o senhor tem uma vice-prefeita ao seu lado, e qual é o papel da vice-prefeita nessa gestão? Vai ser decorativa ou vai ser uma vice-prefeita atuante? E qual é o perfil do secretariado que o senhor pretende montar? É claro, o senhor deve ter já alguns nomes em mente aí, puder adiantar para a gente, seria oportuno. Qual é o papel da vice-prefeita hoje no governo Fabrício Tebaldi? Em primeiro lugar, quero aqui mandar um abraço para minha vice, Edilane, que com certeza ela não será um papel decorativo. Nós entendemos, e a nossa campanha foi toda nesse sentido, de que vice não foi feito para ficar apenas num gabinete, no ar-condicionado, não. Tem que trabalhar. Todo o nosso grupo político vai ter que trabalhar. Eu me sinto muito à vontade de falar isso, porque o meu grupo político sabe disso. Às vezes eles me chamam um pouco de turrão, um pouco de grosseiro, mas o fato é que eu não vou ter secretariado para ficar em ar-condicionado atrás de uma mesa. Então o critério vai ser técnico e político? De escolha? Doutor Enaldo, hoje é basicamente técnico. Basicamente técnico. Porque a gente sabe, é aquilo que a gente está falando, o povo não quer mais tapinha nas costas. O povo quer resultado. O secretariado meu, que não tiver resultado, ele não ficará comigo. E eles sabem disso. Tem um tempo de estágio probatório nesse resultado? 6 meses, 3 meses? Não tem tempo de estágio probatório não, porque porque ninguém pode se tornar efetivo. O estágio probatório é típico de quem está buscando a efetividade, a efetivação. Independente. Hoje E o ministro Gedel até chorou, mas não conseguiu se manter no cargo, com o apoio político do Rodrigo Maia e do Renan Calheiros, né? Não adianta chorar, né, prefeito? As pessoas fazem, elas esquecem que
os atos de todos nós geram consequências. E o poder passageiro também. O poder é A passageiro. vice-prefeita vai ter espaço no primeiro escalão ou vai ser uma auxiliar direta do senhor ali? Não, vai ser no primeiro escalão, vai ser minha secretária de Ação Social. Então nós já temos o primeiro nome, então. Tem sim. Conseguimos tirar um. Conseguimos tirar o nome. A Edilane, a vice-prefeita, vai ser a Mas, secretária de promoção Com social. relação a todos nós, e quando eu falo nós, inclusive o prefeito, exemplo, no dia 2 de janeiro eu faço uma grande atitude errada. Eu também serei Sim. julgado e sairei do poder. Não tem essa. Ninguém é intocável. Ninguém é insubstituível. E graças a Deus que assim é. Prefeito, eu queria trazer novamente a nossa conversa para uma questão local. E eu diria que é uma questão local e que o público precisa de um esclarecimento, nós próprios precisamos de um esclarecimento e que está dentro do campo da assistência social. O programa de cestas básicas teve início em Apiacá com a entrega de 12 unidades. Posteriormente, este programa foi ampliado para 400 cestas. E neste ano de 2016, foi feita uma solicitação para que esse quantitativo fosse elevado para 1.000 cestas e, em razão disto, eu vou lhe perguntar duas coisas. Primeiro, isto sugere essa ampliação tão brutal do programa de cestas básicas que esteja havendo um empobrecimento da população apiacaense? A segunda questão, é possível conter esse processo de empobrecimento e, por consequência, reduzir os gastos do município com programas assistenciais como esse de cestas básicas? Muito bem. Falando muito verdadeiramente aqui para vocês, o programa de cesta básica hoje, para mim, em Apiacá, ele é apenas eleitoreiro. De que forma? Apiacá existe uma lei, salvo engano, de 2011, aonde foi determinado que seria dado até 400 cestas básicas para as populações carentes de Apiacá. Isso aqui é anual. Não, mensal. Não, é mensal. É a clientela atendida. Exato. Eu não sou contrário à cesta básica. Deixo aqui muito claro. Mas se você perguntar para qualquer um que recebe a cesta básica, se eles preferem a cesta básica ou o emprego, eu tenho 99% de certeza que eles vão preferir o emprego. Ou pelo menos a maioria preferirá. 99%, é igual o exame de DNA, vai ser quase 100% vai preferir o emprego. Porque o pai de família, professor Wagner, quando recebe a cesta básica, ele se sente um pouco desestimulado, para não falar um pouco até humilhado. Porque o que o pai de família quer é chegar no final da tarde, no final do dia, na sua casa, na sua residência, um trabalho feito diariamente e mostrar para a família dele que foi com o trabalho dele, com o suor dele, que ele conseguiu sustentar a família dele. Mas eu não sou contra a cesta básica. Só acho que faltando um ano para as eleições, você elevar o número de 400 cestas básicas para 1.000 cestas básicas, eu acho que é um critério eleitoral isso daí. No mínimo é estranho. No mínimo estranho. Se tivesse dado lá 2, 3 anos atrás, tudo bem. Mas faltando um ano para as eleições, ele levar para 1.000 cestas básicas, vamos fazer um outro raciocínio aqui. A Apiacá hoje gira em torno de 6.000, quase 7.000 habitantes. Uma cesta básica praticamente direciona 3, 4 pessoas da família. Vamos colocar 7.000 habitantes, Apiacá. Você tem aí quantas famílias? De forma que as 1.000 cestas básicas atenderiam 4 pessoas por família, por cesta, 4.000 pessoas em Apiacá. Tem pobre pra caramba lá, hein? Infelizmente, será que somos a maioria pobre? Será que a Apiacá tem necessidade das 1.000 cestas básicas? Não estou falando que não tem pessoas que precisam. Essas 1.000 existem pessoas aqueles que critério, tem né? critérios, doutor Reinaldo, e principalmente critérios objetivos. Porque nós sabemos que tem pessoas de outros municípios que recebem cestas básicas. Nós chegamos ao cúmulo de ver pessoas de carro indo buscar a cesta básica, pessoas de táxi indo buscar a cesta básica. É um contrassenso. Ou seja, você paga um táxi 50, 60 reais, 100 reais para ir lá buscar a cesta básica.
a ponto que uma cesta básica gira em torno de 40, 50, 60 reais. É contrassenso. Não pode ser feito isso. O senhor falou que é melhor o emprego. A política de emprego e renda que o senhor pretende implementar, o senhor já tem uma noção básica disso? Vai partir da assistência social, que é a vice-prefeita do senhor? Como é que o senhor está vendo essa questão da geração de trabalho e renda? Muito bem. Quando a gente vai em Vitória conversar com os deputados, conversar com os senadores e pede recurso para Piacá, não adianta só vir aquele recurso. No nosso programa de governo, nós tentaremos desapropriar uma gleba de terras e nessa fase de desapropriação iremos tentar trazer indústrias para Piacá. A gente sabe que não vai vir para cá uma indústria de automóveis, não vai ser uma indústria de navio. Mas se nós trouxermos aqui 10 pequenas indústrias, com 10 empregos em cada um, são 100 pessoas empregadas, 100 pessoas de carteira assinada, 100 pessoas com fundo de garantia INSS que possivelmente irão se aposentar. E é com muito... Falo isso de carteirinha, porque aqui em Bom Jesus, e aqui eu faço um histórico, na década de, salvo engano, na década de 80, o saudoso prefeito Carlos Garcia estruturou ali na usina Santa Isabel uma área condomínio industrial. Hoje, olha a quantidade de empregos que é gerado na usina Santa Isabel. Então isso é um sonho nosso e nós vamos buscar esse sonho, porque a gente entende que não adianta você só ter o esgoto tratado, não adianta você ter as casas populares se você não tiver enriquecimento humano, o desenvolvimento humano para esses pais, para os jovens que precisam de um emprego. Prefeito, eu vou pegar uma carona com a sua abordagem. O governo federal e o governo estadual, eles vêm implementando ao longo dos anos uma política de se eximir da responsabilidade. O governo federal, inclusive, com a criação do SUS, falou assim, a saúde é por conta dos municípios. E o governo estadual vem municipalizando escolas sem o menor critério. Segurança. E a segurança também. Como o senhor pensa em conviver com essa situação, tendo em vista que, além disso, o senhor, como operador do direito, sabe que a justiça a todo momento vai determinar a entrega de remédio, o Ministério Público, a Defensoria vai estar atuando com a faca em cima da sua cabeça para que entregue um medicamento, uma coisa assim. Como o senhor pensa em conviver com essa situação? Reinaldo, com muita naturalidade, com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muito, principalmente, muito trabalho e simplicidade. Eu não tenho medo da crise, não. Nunca tive. Não tenho medo de trabalhar. Mas o senhor sabe que a saúde é cara. É cara. E é um saco sem fundo, como o povo fala, né? Eu ia acabar de falar isso. Se cá entre nós, não tem recurso suficiente para a saúde. Porque nós sabemos, quando a pessoa está doente, não tem jeito. Tem pressa. Tem pressa. Saúde não escolhe dia para a pessoa ficar doente. Saúde não tem feriado, não tem se é de dia, se é tarde, se é de madrugada. O fato é, o cidadão adoeceu, a máquina pública tem que estar ali ao lado dele para poder fazer o melhor para ele. Essa é a grande verdade. Mas como atender bem os munícipes se você não tem recurso suficiente para isso? Muito bem. Criatividade. Eu estou muito à vontade de falar nisso aqui porque hoje o nosso corpo técnico de médicos, que está sendo elaborado pelo nosso querido Dr. Alcemar, aqui ao qual eu mando um abraço para ele, ele está absolutamente ciente disso tudo e que vamos fazer um bom trabalho para a administração local lá com os nossos munícipes. Seria o secretário de saúde, o segundo nome? Alcemar? Não. Prefeito, estão querendo cercar o senhor, prefeito. Não, eu posso falar, os nossos secretários de saúde é outro que eu posso falar, não tem problema nenhum. Na verdade, será a nossa amiga Carmerina, uma pessoa na qual eu zelo demais por ela. É um consenso entre a nossa cidade que ela seja. É uma pessoa tão bacana e tão competente pelo que faz, que no momento que ela ficou desempregada em Apiacá, a prefeita Branca
foi lá em Piacá e a buscou para trabalhar aqui em Bom Jesus de Itabapuana, de forma que ela está completamente atualizadíssima sobre tudo, tem know-how e, olha, é um ser humano especialíssimo, um carinho, um atendimento, que sabe lidar com o povo. Muito bem, então nós já temos aí 2 secretários, né? Temos a assistência social e temos a saúde. Vamos agora focar um outro assunto aqui que eu gostaria de estar trocando um dedo de prosa aqui com o prefeito, que é a Câmara Municipal. A gente falou aí de problemas de Brasília, corrupção, etc. Falando da formação do governo. Nós estamos aí com a Câmara renovada, das 9 cadeiras, apenas 4 retornaram. Presidência da Câmara, mesa executiva, é um assunto importante porque se o prefeito não tem uma Câmara parceira, as coisas ficam mais difíceis. Como é que está a relação do senhor com os atuais vereadores que vão cuidar do orçamento do ano que vem? Inclusive, aproveitar e perguntar como é que está o orçamento, se já foi aprovado ou não, como que está a relação desta atual Câmara e como que está a relação do senhor com a próxima Câmara a partir de janeiro, e se o senhor pretende estar interferindo na questão da escolha da mesa diretora da Câmara para o próximo ano. Bom, vamos lá. Bem sabendo que são poderes independentes Sim, e que devem claro. ser harmônicos, né? Mas Que devem ser harmônicos. devem Mas com certeza é. A Piacá é uma cidade pequena, lá onde todo mundo se conhece. A Câmara Municipal de Apiacá é uma Câmara muito coerente, muito inteligente, que sabe do que o município precisa. E eu tenho certeza, lá todos os vereadores são meus amigos. Embora da atual Câmara apenas 4 tenham sido reeleitos, Sim. é importante frisar que todos que foram eleitos são conhecedores dos problemas municipais e que estão de pleno acordo com as nossas atitudes que vamos tomar, que estão entendendo a situação de crise que nós vivemos. Mas, perfeitamente tranquilo o nosso trabalho com a Câmara. A gente acha que vai ter a Piacá vai crescer muito. Essa é a verdade. Muito bem. Com relação ao orçamento, já foi aprovado? Acredito eu que esteja nas comissões para análise. Esse ano o município trabalhou em torno de 22 milhões. Permanece esse percentual? Eu acredito que diante da crise tenha baixado um pouco. Que geralmente trabalha com um acréscimo de 5% básico, né? Mas deve manter o mesmo orçamento. Previsão, né? Previsão orçamentária. Prefeito, eu queria retomar um pouco uma questão que o senhor já abordou aqui a propósito de uma pergunta do doutor Reinaldo, que é o saneamento. O senhor falou em saneamento e eu quero fazer uma pergunta específica que está dentro da área do saneamento. Consta, prefeito, que no distrito de Iuru há uma infestação crônica de caramujos que incomoda e preocupa a população daquela área. Diante do que eu vou lhe perguntar o seguinte. Um abraço para a Vaninha, que está ouvindo a gente aí, que é ouvinte número 1 da Essa rádio. pergunta, inclusive, Então, um abraço. partiu de lá, né? Grande Vaninha. Um Que abraço, Vânia. solução pretende dar o novo prefeito de Apiacá quanto a essa infestação de caramujos que ninguém aguenta mais em Iuru? Professor Wagner, eu vou estender um pouco essa pergunta. Não só caramujo, quanto também mosquito Aedes aegypti, o caso da dengue, do zika, do chikungunya. Meus amigos, nós não podemos que sejamos vencidos por esses dois animais, a princípio, peçonhentos que tanto machuca a gente. Nós iremos atuar com muita firmeza junto com a vigilância sanitária, para que possamos fazer uma limpeza sistêmica e completamente contínua dos nossos distritos e da nossa cidade. Desculpe, existe algum escritório da SUCAM ou do órgão correspondente à SUCAM lá em Apiacá? Que cuida exatamente dessas questões e caramujo, mosquito, tal, Existe um setor dentro da Secretaria de Saúde, setor de epidemiológico, que ele atua nessa área. Mas não é só existir o setor. Sim. Tem que ter estrutura para poder fazer isso. Com certeza. Tem que ter boa vontade do prefeito, de todo o seu pessoal, para poder fazer uma boa varredura disso. Ano passado,
início desse ano, a PH teve, salvo engano, quase 3.500 casos e suspeitas de dengue. Para uma população de 7 mil habitantes, você ter 50% que teve dengue ou suspeita de dengue, eu acho que é muito, muito grande. No mínimo alarmante. Uma epidemia. Ah, mas todo mundo sofreu com isso. Verdade, todo mundo sofreu. Mas por que não tomar as atitudes antes do período das chuvas? Por que não tampar os buracos? Por que não conscientizar melhor as famílias, as donas de casa, os alunos nas escolas? Por que você não tirar 10 minutos da sua aula, final da última aula nas escolas, por dia, e fazer com que a criança entenda e coloque na sua educação diária que tem que tomar conta para não ter mosquito na casa dele? Muito bem. Prefeito, nós vamos fazer, meus amigos, um segundo intervalo e voltaremos depois desse segundo intervalo para o nosso terceiro e último bloco dessa elucidativa conversa. Voltamos já já. Estamos apresentando Rádio Bom Jesus, Projeto Eleições 2016 no Vale do Itabapuana. Voltamos já. ZYJ 498.170 kHz, Rádio Bom Jesus AM. Voltamos a apresentar Rádio Bom Jesus, Projeto Eleições 2016 no Vale do Itabapuana. E agora, prefeito. Voltamos ao programa Eleições 2016 no Vale do Itabapuana, que nesta terça-feira, 29 de novembro, dá início à terceira fase em que estarão sendo entrevistados os prefeitos eleitos para uma gestão que terá início em janeiro de 2017 nos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Itabapuana e São José do Calçado. Na edição de hoje, a Rádio Bom Jesus está recebendo o empresário, que também é graduado em Economia e Direito, que será o novo prefeito do município de Apiacá, no sul capixaba, Fabrício Gomes Tebaldi. E nesta bancada, além do convidado, também se encontram como entrevistadores o Dr. Reinaldo Barreto e o comunicador Carlos Jorge. No estúdio aí recebemos também a presença da jornalista, da editora Marluce Pérez. Muito bem. Doutor Reinaldo, por gentileza. Prefeito Fabrício, a gente sabe que o ABC capixaba tem problemas que são comuns aos 3 municípios. Essa pergunta eu vou até dirigir aos 3 prefeitos que, se Deus quiser, vão estar aqui na bancada com a gente. Mas como o senhor, primeiro eu tenho que fazer essa pergunta primeiro ao senhor. O senhor não acha que está na hora de capitanear a formalização de um consórcio entre os municípios para tentar buscar soluções em comum? Ou o senhor acha que o consórcio não dá certo? Qual a opinião do senhor com relação a isso? Não temos outra saída se não fizermos consórcio entre nós 3 municípios aqui. Simples assim. Ou fazemos ou ficamos esquecidos, porque não vai vir recurso somente para um município isoladamente. Ou vem para os 3 em ação conjunta, ou não vai vir. Então o senhor é a favor da formalização de um consórcio? É a única saída que nós temos. Outra coisa, prefeito, só para terminar a minha rodada aqui, a gente sabe que a reforma política que está tramitando no Congresso está bem adiantada, já colocamos ali o fim das coligações para proporcionar os vereadores agora, na próxima eleição não vai existir, para deputado também não, e aí volta a discussão a questão da reeleição. O senhor é a favor da reeleição? O senhor acha que a reforma política vai avançar? O Brasil não estava preparado para a reeleição? Qual a opinião do senhor com relação a isso? Olha, é um assunto muito delicado. Eu, particularmente, não sou a favor da reeleição. Não sou a favor. Eu acho que a cadeira de prefeito, ela não tem que ser eterna, e todo administrador público, assim que ele entra, ele tem que saber que aquele vai terminar. Então não adianta ficar apegado àquilo que não vai ser dele jamais. Só acha que o país tem um número excessivo de partidos? Que essa questão agora, o partido que não tiver, vai ter o fundo partidário vai criar critérios próprios. Você não acha que tem muitos partidos também? Nesse ponto eu vou ser mais sincero do que tudo. Tem partido demais. 35. E ainda querem criar mais uns 8, 9 partidos. Pelo amor de Deus, para que tanto partido assim?
não quero ser taxado aqui de antidemocrático, que o partido representa uma classe social, sem problemas, que represente. Mas nós sabemos que o interesse disso tudo é pelo fundo partidário. Tem que acabar com isso, gente. Eu acho que são pessoas que querem mamar nas costas do governo, nas costas do povo que paga os impostos. Tem que acabar com isso, eu sou assim. Prefeito Fabrício Tebaldi, prefeito eleito de Apiacá, diplomação dia 14 de dezembro, às 10 horas da manhã, e o senhor estava aqui... Todos os municípios, né? Todos os municípios, né? O Apiacá, Bom Jesus do Norte e Calçado. O Zé Carlos, São José do Calçado, Marquinhos, Messias, em Bom Jesus do Norte, o senhor de Apiacá. O senhor falou de consórcio, o Reinaldo falou aí, para a gente complementar esse assunto. Como é que está a relação do senhor, como que é a relação do senhor com o Marquinhos Messias e com o Zé Carlos em São José do Calçado? Já que o senhor defende a questão do consórcio, o senhor tem um bom relacionamento com eles, já teve uma reunião com eles, pretende marcar uma reunião logo em janeiro com eles para tratar de alguns assuntos pontuais? Tanto o Marquinhos quanto José Carlos são amigos nossos, já estivemos com ele em Vitória, comungo dessa mesma ideia nossa, que são pessoas maravilhosas, que estão de portas abertas para o desenvolvimento da nossa região, e tenho certeza que nós nos damos muito bem e vai dar super certo a nossa ligação. E para finalizar, um assunto importante que eu gostaria de abordar aqui é uma questão ambiental. Se fala muito em problemas, são muitos problemas, e o tempo nosso curto não vai dar para abordar todos os problemas que deveríamos abordar com o senhor. Mas o destino final do lixo, a logística reversa, destino final do lixo hoje é um problema não pontual de Apiacá, mas é um problema que alcança dimensões grandiosas. Eu tenho acompanhado de perto o desenrolar do Ministério Público, a Justiça muito presente nesse contexto, e grande parte dos prefeitos que a gente conhece, boa parte deles não entendem a Secretaria de Meio Ambiente e o meio ambiente como prioridade. Mas esse pensamento começa a se mudar quando a estiagem começa a acontecer, quando as inundações, as catástrofes acontecem. Lembram-se que tem que plantar árvore. Como que será cuidada a questão ambiental do município? Especificamente do lixo. Sabemos que Apiacá tem um problema sério. Para onde vai atualmente o lixo de Apiacá, prefeito Fabrício Tebaldi? E o que o senhor pretende fazer com relação ao destino final do lixo de Apiacá? Bom, na nossa administração, o meio ambiente vai ter um cuidado super especial. Para começar, nós iremos tentar recuperar as nascentes de Apiacá. Iremos fazer um trabalho bacana, um trabalho limpo e transparente que vai recuperar bastante as nossas nascentes. Com relação ao lixo, nós sabemos que o lixo é um problema geral. Não é só de Apiacá, é de Bom Jesus, é de Calçada, é mundial esse problema. Mas nós, acredito eu que lá em Apiacá já fomos notificados para que fizesse o devido transbordo do lixo. O que é o transbordo do lixo? É pegar o lixo e levá-lo para um aterro sanitário que esteja regularizado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, que é o IEMA, e que, salvo engano, é lá em Cachoeiro. Mas a Apiacá não faz esse transbordo. Não sei qual o motivo. Eu sei que não faz. O destino está indo para onde agora o lixo de Apiacá? Aluga-se uma propriedade em Apiacá e joga o lixo ali dentro. Sem nenhum tratamento? Sem nenhum tratamento. Não sei quanto que é o aluguel da propriedade, não sei como que se faz. Absurdo isso. Além do tratamento, a contenção que tem que ser feita para não haver chorume, esse tipo de coisa, né? O lixo hospitalar também é levado para esse local? Não. O lixo hospitalar, eu acho que existe uma empresa capaz que recolhe esse lixo. Mas de qualquer maneira, contamina o lençol freático. Com certeza. Né? De qualquer forma, o lixo, nós iremos tentar imediatamente angariar recursos para fazer um processo seletivo de lixo, uma usina de lixo, de forma a evitar que se gaste muito dinheiro com transbordo. Caberia aí um consórcio, prefeito? O senhor agiria pontualmente só com a Apiacá? Sem dúvida nenhuma. Seria uma linha dos consórcios? Seria uma linha dos consórcios e, quem sabe, junto com esse consórcio, construirmos em comum um aterro sanitário que o meio ambiente, que o IEMA assim aprove para nós aqui. Dentro dos critérios. Dentro dos critérios ambientais, que esse aterro ficasse próximo de nós e não lá em O custo vai diminuir. Muito grande, muito grande. Muito bem, eu gostaria de também apresentar a minha última pergunta ao prefeito, que versará sobre
agricultura. Cerca de 95% da atividade agrícola em Apiacá está baseada na agricultura familiar. É isto o que me leva a perguntar ao prefeito o seguinte: de que forma a nova administração municipal pretende incentivar o pequeno produtor, que forma justamente a base da agricultura do município? Muito bem. A nossa Secretaria de Agricultura, professor Wagner, vai atuar diretamente junto com os agricultores do nosso município. Existem projetos de que nós iremos incentivar o plantio de hortaliças, verduras, legumes, de forma geral, utilizarmos esses plantios, essa produção na nossa agricultura familiar, na nossa merenda escolar, de forma que toda a produção seja utilizada pelas nossas escolas. E se sobrar ainda produtos nesse sentido, tentarmos, quem sabe, levarmos até para a SEASA. Isso, se houver um incentivo ao aumento da produção, além do atendimento à rede escolar, como bem mencionou o prefeito, pode haver também um início de um processo de exportação, quer dizer, com ganhos. Professor, deixa eu pegar óbvios. uma carona. Pois não, com certeza. Eu acho muito importante, prefeito, eu não sei a visão do senhor, mas eu acho que é importante que o prefeito ele conduza a formalização dessa relação. Há uma mística que o produtor rural tem, eu sei disso porque eu sou produtor rural também, de se legalizar. E a prefeitura tem um papel fundamental, que é a questão do DECLAN. A partir do momento que ele faz um DECLAN e cria a sua inscrição, o produtor está se formalizando e não tem custo para isso. Aumenta a arrecadação do município a partir do momento que há essa dos critérios do FPM, do repasse Justamente. do FPM, né? Então, o senhor pensa em atuar, de repente, em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda para que o produtor venha se regularizar, tirar a sua inscrição estadual e venha emitir nota fiscal sem custo, porque ele acha que vai pagar uma fortuna de imposto de renda. Não é isso. Ele vai estar gerando recursos para o município. Verdade. Só para concluir, e aqui, junto com a nossa Secretaria de Planejamento e Finanças, nós vamos tentar botar em prática um projeto que é nosso lá de governo. Qual seja, darmos um incentivo ao funcionário público de uma quantia em dinheiro para gastar exclusivamente na feirinha do município. Isso vai alavancar bastante a nossa produção de hortaliças no nosso interior. Lá. Que é uma forma também de salário indireto. Exatamente. Beleza. Com relação aos agricultores, eles prepararem, porque eles têm medo de emitir a nota fiscal. Eles têm medo, não, vou pagar imposto. E não se paga. Salvo engano, até 150 mil por ano, você não paga imposto. Mas poucos sabem disso. Poucos sabem disso. O que falta? Informação. Nós vamos sim mandar um projeto de lei para a Câmara, aonde o município arcará com os custos de confecção do talonário para o agricultor. Lógico, aquele agricultor que tem 20 alqueires de terra, esse não precisa de ajuda do governo para poder ter o talonário. Mas aquele que tem 10 litros de terra, não chega nem um alqueire, esse precisa de um incentivo maior do governo. E nós queremos incutir isso na cabeça dos agricultores, que cada pé de banana que ele emitir a nota fiscal, para ele não vai ter prejuízo nenhum E vai estar ajudando a cidade. E vai estar ajudando demais a nossa cidade. Inclusive o nosso NAC, coordenado lá pelo nosso amigo Ignacinho, eu pretendo fazer subNACs nas nossas regiões mais próximas é o do NAC, agricultor. prefeito? É um núcleo especializado de atendimento exclusivamente ao agricultor, de forma a tirarmos essa dúvida que eles têm, agilizarmos o melhor atendimento, enfim, dar subsídios e estrutura para o agricultor ficar feliz com o nosso município e poder trabalhar cada vez mais sossegado. Prefeito, olha, tenho absoluta certeza de que o doutor Enaldo e o Carlos Jorge partilham do que eu vou lhe dizer agora, mas pela relevância dos assuntos tratados
e pela forma tranquila e fluente como o senhor está explanando essas questões todas, absoluta certeza de que tanto os seus entrevistadores de hoje, quanto o pessoal que está na técnica dando todo esse respaldo para que esse programa possa ir ao ar, possa ser transmitido pelo YouTube, possa ser transmitido pela internet, todos gostaríamos de continuar com essa conversa. Infelizmente, porém, o nosso tempo tem limites. Nosso tempo tem limites. E aí, o que é que eu gostaria de lhe pedir? Lhe pedir e pedir também aos demais, vamos dizer, entrevistadores, que nós entrássemos em rápidas palavras nas nossas considerações finais e vamos inverter a ordem agora. Começando pelo Carlos Jorge, o doutor Enaldo e o senhor faz suas considerações finais. Perfeito. Antes da gente fazer aqui as considerações, eu queria agradecer aos meus seguidores no Facebook. A nossa bateria aqui da transmissão, ela deu um probleminha, mas já estamos no final, Vanessa, não tem problema. Se conseguir, tudo bem. Se não conseguir, pode tirar ali a minha conexão aqui do meu netbook. Cerca de 500 pessoas nos acompanharam através do meu canal de Face, que nós fizemos 17 minutos de transmissão. E essa transmissão, evidentemente, vai estar armazenada aqui até o final do dia. A gente alcança aí 2, 3 mil acessos. Eu tenho certeza que a PH vai poder assistir. Agradecer também ao pessoal que está no YouTube, muita gente conectada no YouTube, no site da rádio, e aos quase 13 mil ouvintes que nos acompanham no aplicativo da nossa rádio em todo o Brasil, também fora do Brasil, aos apiacaenses do Rio de Janeiro, São Paulo, que estão espalhados pelo Brasil afora. A gente quer agradecer esse pessoal das redes sociais que a gente está vivenciando muito forte, e principalmente aos ouvintes que estão em casa através do tradicional rádio, pessoal do interior acompanhando a gente. Prefeito, fiquei feliz aqui com algumas respostas do senhor. Preocupação com o meio ambiente é fundamental. Fiquei também feliz em saber que a vice-prefeita do senhor vai estar caminhando ao seu lado à frente de uma secretaria. Uma outra resposta muito interessante foi com relação aos altos salários que hoje são praticados na prefeitura, que o senhor também tem se posicionado. Um assunto importante e polêmico que foi abordado aqui, a questão do concurso público. Enfim, eu, Carlos Jorge, me dou como satisfeito por hora. Evidente que teremos outra entrevista, né, doutor Wagner e doutor Enaldo, quando ele assumir as primeiras percepções como prefeito de Apiacá. Agradeço ao doutor Wagner, agradeço ao Enaldo, a Marluce, agradeço a tio Gilce, toda a equipe da rádio, o Súlio, toda a equipe, porque a rádio não é só abrir o microfone e falar, existe toda uma estrutura por trás disso, e a nossa família Rádio Bom Jesus. Um beijo no coração de vocês, obrigado doutor Enaldo, doutor Wagner, pela oportunidade, obrigado prefeito por nos dar esse privilégio de estarmos aqui ao seu lado nesse momento tão importante para Apiacá. Minha amiga Marluce, que você tenha grande sucesso na sua revista, como vem tendo, e que seja ampliado, e que a Apiacá seja destaque também no seu veículo de comunicação, Marluce. Um abraço. Bem, doutor Wagner, eu queria começar agradecendo ao senhor, ao Carlos Jorge, a equipe dos bastidores aí, a Vanessa, ao Súlio, ao Gilson, ao Vinícius, ao Marcelo, agradecer a presença da Marluce aqui com a gente durante todo o programa. E agradecer principalmente ao nosso convidado, o primeiro prefeito eleito aqui da região, que a Rádio Bom Jesus cobre, que aqui é a Piacá, e dizer a ele que eu estou muito feliz porque eu costumo usar uma máxima: o agente público ele não pode se esconder atrás da mesa, ele tem que se expor. E aquele que se expõe através de uma eleição e depois se esconde atrás da mesa, está fadado ao fracasso. O agente público tem que encarar os desafios não são poucos, né? Mas eu vejo o entusiasmo e o preparo, né? Porque não existe sorte, existe preparo. Há uma máxima que diz que a oportunidade surge quando você está preparado para recebê-la. Eu tenho certeza, prefeito, que o senhor está preparado para receber essa responsabilidade, que não é fácil. Eu acho que a partir de janeiro a sua tranquilidade, o seu convívio familiar vai estar comprometido, porque o agente público acaba envolvendo não só a si mesmo, mas a toda a sua família. Ela tem que estar preparada para isso, né? Eu não sei se o senhor já teve esse diálogo com a sua esposa. Já tive lá atrás. Mas é bom estar sempre lembrando isso a ela, porque vão ser momentos onde o senhor vai ter que buscar o amparo, o alicerce da família, e é importante que ela esteja ao seu lado. Desejar boa sorte, e eu acho que sem dúvida
dúvida, o "e agora, prefeito" foi muito bem respondido pelo prefeito Fabrício Tebaldi. Prefeito, suas considerações finais, por gentileza. Bom, pessoal, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Porque sem Ele a gente não estaríamos nem aqui presentes nessa mesa bacana. Quero agradecer aqui também a minha mãe, a minha irmã, minha esposa Lorena, a minha família, que nos dá força realmente para seguirmos em frente. Agradecer ao professor Wagner, Carlos Jorge, doutor Arnaldo, dona Marluce, Vanessa, que está aqui incansavelmente aí no Facebook. Eu queria deixar aqui uma mensagem para todos os ouvintes, em especial para o povo de Apiacá, ao meu amigo Edinho, que é campeiro lá em Apiacá, que através dele eu agradeço e relevo a importância do trabalhador rural. A minha tia Oneida, que está lá, é uma fã de carteirinha da rádio, estava ansiosa já por essa entrevista há um tempão. Um forte abraço ao nosso pároco lá da nossa comunidade, Padre Antônio da Luz, que é acima de tudo, é um conselheiro meu. E dizer, meus amigos, em especial os eleitores de Apiacá, que eu fui eleito através da coligação do número 11. Mas agora eu sou prefeito de todas as coligações, do 33, do 77, de número qual for. Que não será permitido nenhuma vingança, não haverá nenhuma perseguição, pelo contrário, haverá sim cobrança de trabalho. A pessoa que tiver disposta a colaborar com o seu município, esse será destacado, terá sua importância reconhecida. Não estou aqui para perseguir ninguém, não penso isso da minha vida, da minha família, não fui educado dessa forma. Estou aqui sim para fazer o melhor para a minha cidade. E aquele que entender isso estará conosco. Aquele que não entender, paciência, acredito que não terá vez, mas não é por ser perseguidor. Não vou fazer isso. Eu quero bem para o meu município. Eu quero que a Apiacá cresça. Cresça em todos os sentidos. Cresça no saneamento básico. Cresça na educação das nossas crianças. Cresça no desenvolvimento social e humano. Cresça como cidade. É fundamental importância para nós termos uma boa relação com todos os poderes, judiciário, legislativo, com o Ministério Público, na qual aqui eu mando um forte abraço ao Dr. Veraldo, uma pessoa que eu respeito demais e o considero. E quero, por fim, às vezes a gente esquece de muita coisa, agradecer também a todos os correligionários que estiveram conosco nas nossas campanhas. Enfim, foram lutadores, foram guerreiros e que não acabou ainda a nossa história. A nossa luta, pessoal, só está começando. Esse é o nosso objetivo, é a nossa meta, dizer a vocês que a equipe nossa de trabalho, que está sendo formada, está otimista demais, que a Apiacá hoje está respirando um ar de esperança muito tempo não visto. Prefeito, só uma perguntinha. Começou a transição já? Ainda não? Começou a transição, temos acesso a alguns documentos, outros documentos ainda não foram entregues, mas eu vou te falar a verdade, a transição eu acho que é conversa para boi dormir, porque documentos necessários não serão entregues. Eu acho que todo prefeito, na hora que entrar, vai descobrir coisas. E o que não. fazer? O que fazer, com todo respeito, vai depender do Tribunal de Contas do Ministério Público. Não sou julgador, não estou aqui para julgar ninguém. Nós temos instituições transparentes, objetivos, que farão o papel dela. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. Eu farei o meu. E os outros que façam os papéis deles. Muito obrigado. Eu quero, de minha parte, agradecer pela oportunidade de ter participado dessa mesa e dessa entrevista com o prefeito.
eleito de Apiacá, o próximo prefeito de Apiacá, mas não quero deixar de agradecer também, assim como o doutor Enaldo e o Carlos Jorge, a equipe que deu toda a retaguarda para que este programa pudesse ir ao ar, como dará a retaguarda para que as próximas edições desse programa vão ao ar. Agradecer ao Gilson, ao Vinícius, à Vanessa, ao Sullivan, enfim, todos os companheiros da Rádio Bom Jesus que, direta ou indiretamente, contribuíram para isto. Lembrando aos nossos ouvintes que na próxima terça-feira, neste mesmo horário de 11 horas, nós teremos aqui um outro prefeito eleito na região do ABC Capixaba, que é o prefeito de Bom Jesus do Norte, Marquinhos Messias, no dia 6 de dezembro de 2016, a partir das 11 horas aqui na Rádio Bom Jesus. Por esses meios de visualização e acompanhamento e audiência, e audiência que nós também já mencionamos várias vezes aqui durante o programa. Dos estúdios da Rádio Bom Jesus, aqui Wagner Fontinelli Pessoa. Obrigado pela audiência e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Rádio Bom Jesus, Projeto Eleições 2016 no Vale do Itabapuana.